Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caroline, faço parte da equipe de atendimento aqui da empresa Dinamize. Vou pedir para todos vocês confirmarem se já estão visualizando minha tela, se conseguem me ouvir bem. Para quem está a primeira vez no nosso webinar, do lado direito ali tem um aplicativo onde vocês podem fazer perguntas, podem avisar a qualquer momento se tiverem algum problema com conexão ou se não estiverem ouvindo muito bem, certo? Todo mundo consegue me ouvir? Consegue me ouvir bem? Perfeito, então. Bom, a ideia desse webinar de hoje é falar um pouco mais sobre e-mail marketing, então uma visão geral sobre algumas coisas como base de contatos, conteúdo da peça de e-mail e também algumas questões de análise ali de dados e automações. Então vou passar um pouco rápido porque é bastante conteúdo, mas se vocês ficarem com dúvida, podem chamar ali a qualquer momento. No final também vou abrir para dúvidas o webinar, tá certo? Sim, a Juliana questionou ali se o áudio fica desabilitado por padrão. Sim, a gente fica desabilitado por padrão por questões de zunido atrás, mas depois, se você quiser, no final eu posso abrir o microfone também para que vocês possam interagir. Perfeito? Bom, então, iniciando ali, para quem ainda não utiliza e-mail marketing ou para quem já utiliza, eu acho que vai ter várias coisas ali que vocês podem aproveitar para verificar se vocês estão fazendo, não estão fazendo, algumas coisas para melhorar. Algumas das partes aqui eu vou passar um pouco mais rápido, assim, para que vocês tenham mais um checklist aqui de algumas ações que vocês precisam fazer com o e-mail marketing. Uh, Bom, primeiro eu vou falar sobre a importância do e-mail marketing, né? Então, para quem ainda não trabalha com e-mail marketing, o e-mail marketing hoje tem o melhor custo-benefício, né, das demais mídias, ele tem um maior ROI, então você investe, o último estudo que teve, se você investe $1, você retorna $40, você tem de retorno disso. Então, é uma das mídias mais baratas e que tem maior conversões com relação ao custo investido. Então, ainda continua sendo o maior ROI do mercado. Ele tem um potencial de gerar interesse, né? Então, hoje o e-mail marketing faz com que você seja lembrado, né? Então, se você tem uma loja, se você tem uma marca, se você tem uma prestadora de serviços, o e-mail marketing tem esse potencial de gerar esse interesse. Então, é um dos grandes benefícios deles. E também tem a possibilidade de você segmentar esse seu público, né? Então, você, apesar de ele ter um custo tão barato, hoje o que realmente traz mais benefícios assim para vocês com relação ao e-mail marketing em si é a possibilidade de segmentar o público e ser bem direcionado no conteúdo para aquele público específico. E também a possibilidade de automatizar diversas ações. Ali agora as ferramentas estão aí com diversas funcionalidades hoje que muitos dos processos que eram antes manualmente, atualmente vocês podem automatizar e aí acaba sobrando um tempo aí para a equipe de estratégia, para a equipe de marketing trabalhar em próximas ações. Então, muitas das coisas hoje que vocês podem estar fazendo manualmente, o e-mail marketing, as plataformas hoje já permitem que vocês automatizem isso para realmente ter um melhor retorno, maior proveito dessas ferramentas. E também aí, para quem explora um pouco mais, tem a parte do conteúdo dinâmico, né, a parte de comportamental, então, porque o e-mail marketing é totalmente mensurável, vocês conseguem, então, poder fazer ações em cima de comportamento, né? Então, quem clicou num determinado conteúdo, quem se engajou com um determinado conteúdo, e essa é uma das grandes vantagens, não são todas as mídias que vocês têm essa possibilidade de personalização mesmo com um conteúdo bem dinâmico. E aí, vamos então ver por onde começar. Então, para quem ainda está começando, vou fazer um checklist aqui bem rápido. É, 4 configurações que eu coloco como essenciais para quem faz e-mail marketing. Então, se vocês não têm alguma dessas configurações ou não sabe se tem, depois ali eu vou passar um linkzinho para vocês onde vocês podem verificar. Tem bem fácil como verificar isso no próprio e-mail que vocês recebem, que vocês fazem de e-mail marketing, independente se utiliza a plataforma da Dynamize ou qualquer outra plataforma. Tem como vocês olharem no e-mail que vocês estão recebendo se vocês têm essas 4 configurações. Bom, a primeira configuração é a configuração de SPF. Não precisa entender nada tecnicamente, mas basicamente SPF significa que aquele serviço que você está utilizando, aquela plataforma que você está utilizando para envio de e-mails, tem autorização para fazer envios em nome do seu domínio. Então, o meu domínio, por exemplo, é @dinamize.com, eu decido usar a plataforma X. Essa plataforma
precisa estar autorizada para fazer envios em nome do seu domínio. Então, o SPF basicamente isso, é uma autorização para fazer envios em nome da sua marca. Já o CNAME, que é uma configuração que eu recomendo bastante, é uma configuração que vai personalizar todos os links da peça de vocês, do e-mail de vocês, com o domínio de vocês. Então, acontece às vezes que eu estou fazendo um envio de e-mail, por exemplo, com uma imagem hospedada lá na agência, né? A agência hospedou no próprio FTP a imagem e me mandou o link. Vocês estão enviando e-mails em nome da sua empresa com um link para um endereço diferente. Isso já vai ter uma pontuação negativa com os provedores. E além disso, essa agência, por exemplo, ela pode estar compartilhando o link, hospedando imagens de N clientes diferentes, e se esses clientes começam a fazer ações negativas, o e-mail de vocês vai ser impactado também. Então, cuidem bastante disso. Qualquer link que vocês colocam diferente na peça de vocês cuidem para que realmente seja direcionado, seja do domínio de vocês, para vocês não sofrerem com isso. Mas o CNAME, ele faz justamente isso, ele faz um apontamento para que todos os links que estão na peça, eles sejam personalizados com a marca, né, com o domínio de vocês. Já o DKIM é uma outra autenticação, então ela é bem recomendada, hoje já está como padrão, assim, Google, por exemplo, né, Gmail, G Suite. Se não tem DKIM, a chance de não chegar na caixa de entrada é muito grande, porque é uma segunda autenticação que comprova para o provedor que aquela mensagem que você está enviando por uma plataforma de envio, ou seja, pelo próprio webmail de vocês, não sofreu nenhuma alteração. Então, essas três configurações aqui são bem importantes. Aqui até tem um estudo que foi levantado pelo Google, né? No próprio blog deles, eles passaram de quantos envios são aceitos na caixa de entrada. Então, com o SPF e DKIM, 75% dos envios chegam na caixa de entrada. Só com o SPF, 14%. Sem nenhuma configuração, 9%, e com só DKIM, 2%. Então, imagina se vocês estão hoje sem o DKIM, aí vocês já estão dentro desses 14%. Você já diminuiu a chance enorme de chegar na caixa de entrada. Certo? Então, é bem importante que vocês tenham todas essas autenticações feitas ali dentro do provedor de vocês. Qualquer serviço que vocês venham utilizar, não só de e-mail marketing, né? Então, eu uso o meu domínio para fazer envios por uma plataforma de suporte, por exemplo, ou o próprio troquei de webmail, né? De provedor de e-mail. Verifiquem se SPF e CNAME estão funcionando, estão configurados corretamente, porque isso vai fazer com que a chance do envio de vocês chegar na caixa de entrada seja muito maior. Certo? E a última configuração que eu recomendo é DMARC. O DMARC, ele é uma validação dessas duas configurações, de SPF e DKIM. Então, ele mais ou menos serve como um fiscal, né? Ele vai, no momento que o provedor recebe um e-mail que não tem, por exemplo, o SPF, e você tem uma configuração de DMARC. Esse fiscal, né, ele vai analisar, olha, eu estou vendo aqui que você não tem a configuração de SPF. Você, como dono do domínio, você com a configuração de DMARC, você vai dizer para o provedor o que ele deve fazer. Então, eu mandei um e-mail para o Hotmail, eu não tinha SPF, o Hotmail vai ver, DMARC, o que eu devo fazer com esse e-mail que não tem SPF? Então, o próprio administrador da conta, vocês mesmos como dono do domínio, vão poder decidir, eu não quero que uma pessoa receba meu e-mail sem o SPF, ou aceita meu envio sem SPF, mas me manda um relatório para eu saber qual o serviço que está utilizando sem essa configuração. Então, o DMARC funciona mais ou menos como uma análise, né? Ele em si não faz nenhum impacto em configurações, mas serve para uma análise. Por que eu recomendo essa configuração? Porque o Google, principalmente o Google, que hoje representa quase que 50% aí da base de contatos da maioria dos nossos clientes, ele considera que quem tem a configuração de DMARC está cuidando da marca. Então, isso é bem positivo. Ele começa a aumentar a sua reputação, porque se você tem a configuração de DMARC, você está tendo uma importância maior com o cuidado com a base com o domínio de vocês. Então, ele já viu, analisou alguns relatórios, assim, que até vou mostrar agora no próximo slide, que essa ferramenta aqui, que é o Postmaster do Google, né? Que é o Postmaster, é uma ferramenta gratuita do Google que vocês têm a possibilidade de analisar como o Google está vendo a reputação de vocês. Então, quem aí queira fazer esse cadastro, coloca ali postmaster.google.com. Depois, nesse material que eu vou mandar para vocês, tem o tutorial ali de como vocês fazerem isso. Ele já vai te dizer todos os dias que você fizer envio para mais de 100 contatos, vai dizer qual era a reputação do IP que você utilizou naquele envio, como que ela estava, se ela estava baixa, alta, ruim. Aqui até eu tenho um case aqui de um cliente nosso,
que ele começou, e ele estava com uma reputação muito baixa, porque ele fazia envio sem nenhum tipo de segmentação, faltavam algumas configurações. Quando ele começou aqui em junho, por exemplo, a fazer as configurações, começou a segmentar a base, fazer um trabalho legal com a base de contatos dele, isso aqui é um relatório do Google mesmo, o próprio Postmaster. Olha só, ele tem a reputação do domínio. Então a reputação do domínio começou a subir. Ela estava ali como baixa, começou a subir para a média, e aí chegou ali, o relatório anterior foi em junho, isso foi em dezembro, eles já estavam com todos os IPs em classificação alta. Só para que vocês entendam, isso teve um acréscimo de quase 4% na taxa de abertura. Então, a taxa de abertura melhorou porque os envios começaram a chegar na caixa de entrada. Então, recomendo para vocês Postmaster ali do Google, para que vocês configurem, deixem analisando ali quem faz e-mail marketing, dali olha uma vez por semana, pelo menos, fiz um envio grande, tem uma base ali que eu não sei realmente se todos esses contatos estão ok, já dá para saber, porque ele vai te dizer, olha, nesse dia aqui você teve muita denúncia de spam, nesse dia que você baixou a sua reputação, então você vai ter uma avaliação ali de como o provedor está vendo a sua reputação, certo? Bom, chega de configurações, agora vamos falar sobre a base de contatos. Então, como a gente cria uma base de contatos, né? Hoje é bem comum que as pessoas tenham uma base há muito tempo, né? Vou falar um pouco sobre a manutenção dessa base, mas a parte de criação de base de contatos é importante ressaltar todos os métodos que você pode usar em todos os lugares que a captação pode acontecer, não é só dentro do site, não é só um contato pessoal, né? Então tem várias formas da gente captar a base de contatos. Então pode ser um formulário de cadastro no site, pode ser nas redes sociais, pode ser um pop-up, pode ser uma integração com um sistema terceiro, um CRM, um RP, por exemplo, ou até cadastro presencial, né? Quem tem ponto físico, cadastro presencial super funciona também. Então, uma área de cadastro no site básico, né? Então, façam o seguinte teste, né? Todo mundo que tem um site ali, depois que a gente terminar esse webinar, entrem no site de vocês e vejam quanto tempo vocês demoram para achar a parte de cadastro na base de contatos de vocês. Se vocês demorarem mais de 30 segundos, dependendo do tamanho da página, eu acho que vocês precisam rever isso, porque vejam quantas pessoas entram na página de vocês e quantas vocês captam o endereço de e-mail deles. E eu acredito que hoje seja um dos principais pontos de início de comunicação a captação de e-mail, porque uma visita entrou no site, saiu, pode ser que ela não retorne mais à página de vocês. Então, pensem no layout pensando nisso. Quanto tempo a pessoa demora ao acessar o site de vocês para achar um formulário de captação? Então, se for muito tempo, se for muito complicado para visualizar, talvez aí precise dar uma revisada aí com o pessoal de usabilidade da página e tudo mais, porque uma mexidinha ali um destaque maior para o formulário ali vai trazer muito mais contatos. Aqui, então, cadastro no rodapé, né, que uns exemplos de cadastro, né, então tentem manter um padrão, né, então, todas as páginas têm o cadastro no rodapé, todas as páginas têm no cabeçalho, então para que facilmente as pessoas consigam encontrar o formulário de vocês. Pop-up de cadastro no site, né, tem muita gente que acaba não gostando muito da pop-up, algumas vezes ela é ruim, a usabilidade não é boa, então, mas cuidem isso, cuidem para que em todos os dispositivos que a pessoa venha acessar, ela consiga ter uma experiência boa, porque ela traz retorno sim. A gente teve um caso de cliente que inseriu a pop-up na página, porque ele estava com uma baixa reputação de base, fazia muito tempo que a base não tinha uma renovada, né? As pessoas não se cadastravam muito, e ele fez uma pop-up na página que tinha ideia como se fosse um login. Eu acho que eu tenho até não, acho que eu não trouxe aqui nessa apresentação. Mas tinha a ideia como parecesse uma parte de login, assim. Então ela entrava, já tinha um pop-up, estava uma usabilidade legal. Isso trouxe ali um aumento de base para eles de 235%, eu acho, dentro daquele ano que eles fizeram como análise, né? Depois eles acabaram tirando e depois voltaram com a pop-up porque realmente trouxe resultado. Mas assim, eu sou a favor da pop-up quando a usabilidade funciona, então eu consigo acessar pelo celular e ficar ok, eu consigo acessar por qualquer dispositivo e fica ok, e quando ela dá um benefício, né? Porque só se cadastrar na base a pessoa não vou só me dar o meu endereço de e-mail por nada, né? Então tem que ser um desconto real, às vezes não precisa nem ser necessariamente um desconto, só exclusividade, né? Então você vai ter a promoção em primeiro,
primeiro contato, né? Primeiro a nossa base de e-mails vai ter as promoções, um incentivo real e realmente ter comprovado isso, né? Então, se, por exemplo, assim, você promete 10% de desconto e a pessoa não recebe o cupom, ou você promete frete grátis e chega na hora da compra não tem, isso aí também vai acabar desmotivando o cliente. Mas vocês podem usar a pop-up de forma inteligente. Pode usar, por exemplo, quero converter dentro de um conteúdo que eu tenho no meu site. Então, chama a pop-up só dentro daquele conteúdo. Você não precisa chamar em todas as páginas, né? Tome um cuidado de configurá-la bem, dentro de um período específico, não retornar para essa pessoa que já converteu, já fechou a pop-up também. Então, são alguns cuidados que são necessários para que realmente ela venha a ter resultado. Mas tem resultado, funciona, desde que vocês configurem da maneira correta. Outra opção de captura de contatos é integrados com CRMs e e-commerce, né? Então, a possibilidade de você integrar com o CRM, com o e-commerce, é para manter toda a base de contatos atualizadas, porque dentro de uma plataforma de e-mail, de automação de marketing, a chance de você fazer ações com esses dados são muito maiores se elas estiverem integradas. Então, se, por exemplo, você quer fazer uma ação em cima da compra do cliente, né? Ela comprou faz 6 meses atrás, eu quero fazer uma ação para quem já faz mais de 6 meses que não compra. Se você não tem isso integrado hoje, é muito manual, vai acabar com que você perca o time, vai acabar com que você não consiga fazer essa ação da maneira correta e gerando o menor trabalho possível para vocês. Então, tenham esse cuidado quando vocês iniciarem com uma plataforma ou quando vocês já utilizam uma plataforma, tenham cuidado de que todos esses dados estejam integrados. Vejam as possibilidades de integrar, às vezes é muito mais fácil do que parece integrar os dados. Tem hoje diversas ferramentas que ajudam nessa conexão de dados, né? Então, outra opção também é redes sociais. As redes sociais hoje funcionam muito mais para branding, né? Tem bastante gente que consegue ainda converter bastante com redes sociais, mas a gente sabe que muito do conteúdo hoje não é entregue e vai acabar indo para o pago, né? Então, o Facebook tem uma funcionalidade que é o Facebook Leads, que é bem interessante para captação de contatos. É uma área de anúncios exclusiva para geração de contatos, né? Eles criam uma espécie de landing page lá dentro. Além disso, vocês podem colocar formulários na própria página de vocês. Aqui tem um exemplo da Dinamize, que tem um formulário integrado. Esse formulário já entra para a ferramenta. No momento que entrou na ferramenta ali, você já pode botar toda uma sequência de ações, né? E outra forma de captação bem importante para quem tem ponto físico é cadastro presencial. E não só para quem tem loja física. A gente normalmente trabalha em eventos, a gente leva um tablet ou deixa ali um notebook, faz algum atrativo para a pessoa vir até o stand, né? Então põe uma promoçãozinha, algo assim. E a pessoa vai chegar, vai deixar o cadastro, né? É muito mais rápido e muito mais prático para vocês do que deixa teu cartão ou escreve aqui o teu endereço de e-mail. A gente sabe que pode acontecer erro de digitação no momento de passar, tu pode perder o time, né? Então, acostume, se vocês têm um ponto comercial, um ponto físico, por exemplo, coloque um tablet de cadastro. Olha, você vai dar um incentivo para que, mesmo no cadastro, na loja física, ela tenha esse tipo de integração com a parte virtual, né? Seja a comunicação de vocês, seja uma loja virtual se tenha, então que isso tudo seja integrado. Então, aqui um exemplo de totem de cadastro, né? Aqui é um exemplo quando a gente foi num evento, a gente normalmente costuma fazer um atrativo, coloca um tablet ali, uma landing page que já cadastra e já entra para a base de contatos, né? Então, normalmente aí vai acabar atraindo a pessoa até o stand, ela vai até lá, você pode já fazer uma abordagem com o seu produto, se aquele evento ali é do público que interessa a vocês. O Facebook, outra questão sobre a integração das redes sociais é a possibilidade de vocês tentarem recuperar a base de contatos inativas através das redes sociais ou até do Google Ads, por exemplo. O Facebook ele tem uma opção que é de públicos personalizados, não sei se vocês já utilizaram, que é o Facebook Custom Audience. Dentro de uma ferramenta, hoje vocês conseguem, né? Aqui eu mostrei um exemplo do Mail to Easy Pro, mas qualquer ferramenta que vocês utilizem hoje, vocês têm a possibilidade de consultar quem já é inválido, né? Quem não é mais engajado da base de vocês, quem não interage mais. Vocês podem exportar essa base e importar para o Facebook Custom Audience e fazer uma ação com esses contatos. Porque é muito comum que a pessoa acabe abandonando o endereço de e-mail para a abertura do envio, mas continua sendo o endereço de e-mail dela de comunicação, de acesso a ferramentas, né? Então,
você pode pegar, exportar essa base e fazer uma ação para tentar reengajar esses contatos para que eles lhe forneçam os contatos atualizados. E até pode ser uma ação de Facebook, Facebook Cadastros, né, que é o Facebook Leads. Né? Então, eu acho que é uma forma de vocês tentarem reengajar a base de contatos de vocês por outros canais. Né? Então, pode ser que vocês estão tentando contactar com essa base, essa pessoa já não acessa esse endereço de e-mail, usa ele só para acessar alguns locais que já estavam logados. Dessa forma, vocês conseguem atingir. Se realmente ele tem interesse em continuar recebendo conteúdo de vocês, ele vai passar um novo endereço de e-mail para que mantenha o contato atualizado. Certo? Então, aqui é um pouquinho sobre essa integração, falar um pouco sobre a manutenção da base de contatos. Hoje eu não sei quantos de vocês trabalham com envios de e-mail já, e se eu puder, vocês me responderem se vocês já fizeram alguma ação de limpeza, de manutenção da base de contatos de vocês. Se vocês quiserem responder ali no aplicativo, vai ser bem interessante para a gente ter uma noção aí se alguém já fez algum tipo de ação similar, se vocês já trabalham dessa forma. Não, eu nunca limpei minha base, eu estou com a minha base igual há muito tempo, ou espero que a ferramenta faça isso por mim. Ali, ó, o Bruno falou que já fez. Nunca fez, a Érica. Verificação de e-mails válidos, muito importante. Então, assim, a manutenção hoje, até tem um estudo que acabei não trazendo para essa apresentação, mas depois eu quero incluir depois nessa apresentação, que informa que é um dos pontos que melhor recupera a base de contatos de vocês, a entregabilidade, né, que é a entrega na caixa de entrada, é uma limpeza na base de contatos de vocês, uma manutenção dessa base. Existem várias formas de fazer isso, inclusive eu acho que um dos próximos webinars que a gente vai ter nesse mês é de ações para a base de contatos, mas aqui eu vou dar algumas ações que eu sugiro a vocês. Hoje, a base de contatos, por exemplo, vocês podem ter, eu tenho 100 mil contatos na minha base, mas quantos desses 100 mil nunca mais abriram a base de contatos de vocês? Isso é muito importante que vocês façam essa análise, entrem na ferramenta de envios de vocês e tentem fazer um filtro de quantas pessoas nunca abriram os e-mails de vocês. E vejam daqueles contatos que vocês têm hoje, quantos realmente estão engajados com vocês e quanto tempo essas pessoas não abriram. Então pensa assim, olha, eu não abro meu e-mail há mais de um ano. Será que essa pessoa ainda existe? Será que esse contato ainda é um contato válido? Ou que ela nunca mais vai interagir com a base de contatos de vocês? Por que é tão importante a manutenção da base de contatos? Os provedores como Gmail e Hotmail, que são os que estão mais evoluídos nessa questão de filtros anti-spam, por serem realmente os maiores players, eles analisam o engajamento. Então, se você mandou para 100 mil contatos, desses 100 mil contatos, somente 30 mil visualizaram, todos esses 70 mil que não abriram os e-mails de vocês estão perdendo pontos como provedor. Além de vocês estarem gastando com envios de e-mail, né? Apesar de ser uma mídia barata, você está gastando com esses contatos, você está perdendo reputação como provedor. Então, isso acontece bastante com o Hotmail. Ele vai pegar a primeira tentativa de e-mail que você vai mandar para um contato. A pessoa não abriu, ignorou. Você mandou outro e-mail, ela não abriu, ela ignorou. No terceiro, no quarto e-mail, no quinto, ele vai colocar na caixa de spam, porque ele entende que a pessoa não tem interesse em receber aquele conteúdo. Então, um dos pontos que vocês precisam tomar cuidado é realmente, a pessoa não está interagindo, por quê? Vamos achar onde está o problema. Pode ser que ela não está chegando na caixa de entrada, esse é um dos pontos que pode acontecer. Você pode fazer esse tipo de teste, se está chegando na caixa de entrada. Tem ferramentas hoje para que ajudem vocês nessa análise, né? Ou, eu tenho meu e-mail pessoal do Hotmail, meu e-mail pessoal do Gmail, do Yahoo. Façam envio teste para cada um desses provedores e vejam como chega dentro desses provedores. Isso é um teste de tentativa de entregabilidade, né? Então, chegou na caixa de entrada. Então, esse pode ser um dos pontos. Outro ponto, o assunto pode não estar interessando a pessoa. E aí, nesse caso, é melhor que o contato descadastre. Então, ações de reengajamento é bem importante. Naquele próximo webinar eu vou falar bastante sobre isso, alguns exemplos de ações, mas ações de reengajamento. Você quer continuar recebendo meu envio? Se você não quiser continuar, perfeito, descadastre aqui. Mas se você quiser continuar, me diz o que você tem interesse. Acho que isso é uma das formas mais importantes de você manter a base engajada. Porque se eu me cadastrei, por exemplo,
numa plataforma de cursos. E aí eu tenho interesse em cursos da parte de marketing. Agora eu estou recebendo cursos da área de saúde. Por que eu vou abrir os e-mails desses cursos se não foi o curso que eu me cadastrei, né? Não é a área que eu tenho interesse. Então, vocês conhecerem a área que o público de vocês tem interesse é muito importante. Então, tentem pensar numa ação assim, olha, quem dessas minha base que eu não sei o que interessa a eles. Não tenho ideia, nunca comprou comigo, nunca contratou nenhum dos meus serviços, não tenho ideia o que eles querem. Tentem descobrir isso. A ferramenta tem várias, as ferramentas hoje disponibilizam várias formas de vocês descobrirem isso, seja pelo clique, né? Então faça uma ação, por exemplo, boas-vindas, por exemplo, já qualquer envio que vocês fizerem, vocês podem botar 2 call to actions, 2 botões perguntando, você prefere receber conteúdo sobre marketing ou você prefere receber conteúdo sobre a área da saúde? A pessoa clicou em marketing, você já sabe, ela tem interesse sobre marketing. Segmenta a base e agora, a partir de agora, você vai mandar conteúdos só sobre marketing para ela. Então, hoje as plataformas permitem que vocês façam isso de forma automática, mas essa parte estratégica tem que vir de vocês. O que você precisa dividir hoje na base de vocês para que os contatos recebam um conteúdo mais direcionado? Porque pode ser que realmente ele não está abrindo porque aquele assunto que você colocou não interessa a ele, né? Então pode ser que o conteúdo não interessa, o assunto não interessa, ou vocês erraram no assunto, né? E aí para isso tem ferramentas como o teste AB, vou falar aqui para frente. E outra ação que eu recomendo para vocês aí é realmente fazer o descanso de base. Descanso de base é vocês pegarem essas pessoas que não estão interagindo e colocá-las de lado por um tempo, né? Então, tem ferramentas que já fazem isso automática. Na Dinamize, né, nas plataformas da Dinamize, a gente já tem isso automaticamente. Vocês podem habilitar dentro da parte de automação, que é dizer assim, olha, já mandei por 30 dias e-mails para essa pessoa e ela não interagiu, quero colocá-la em descanso por 30 dias. Vai passar 30 dias, ela vai voltar a participar e vai analisar novamente, mais 30 dias, por exemplo. Esse tempo vocês podem definir e a gente sempre recomenda que vocês coloquem conforme a frequência de envios de vocês, né? Então, se você manda um e-mail por semana, vão ser 4 e-mails em 30 dias, já é o suficiente para saber se a pessoa vai interagir ou não ou com você nesse tempo. Mas se você mandou um por mês, aí recomendo um tempo maior. Mas descanso de base ajuda bastante na entregabilidade, porque você vai, com aquele provedor que você mandava 100 mil e 30 mil interagia, você vai mandar, vai diminuir, né? Você vai mandar lá os 30 mil. Esses 30 mil, a chance de interagir é muito grande e você vai subir a reputação do provedor, né? Então você vai, o Hotmail que via você como um contato, que mandava conteúdos que o cliente não interessava, agora você está mandando para a base que todo mundo se interessa. Então, quando entrar um cliente novo, a chance de chegar na caixa de entrada, ela é muito maior, certo? A pergunta ali do pessoal é se a gente vai mandar o material. Sim, depois da apresentação eu compartilho com vocês toda essa apresentação e alguns outros materiais sobre os temas que eu passei, tá bom, pessoal? Então, agora falando um pouco sobre a segmentação dessa base de contatos, né? Então, eu já acabei falando um pouco sobre isso, sobre o comportamento de cliques e links específicos. Então, usem o e-mail, não precisa fazer uma pesquisa de imediato, né? Usem o próprio e-mail para vocês descobrirem o interesse da pessoa. Então, tem ferramentas hoje, né, que você pode, pelo próprio clique, dizer assim, põe uma tag nessa pessoa. Então, ela clicou que ela tem interesse em telefone celular. Você bota produto de interesse, telefone celular. Ela clicou que ela clicou no produto X, coloca essa tag. Então, vocês conseguem fazer isso hoje de forma automática. Ajuda muito para que vocês direcionem melhor o envio de vocês. Às vezes o cliente nem necessariamente vai mandar um conteúdo sobre aquilo, mas vai usar isso para personalizar o assunto do e-mail, né? Então, eu vou pegar, tenho a mesma peça de e-mail que eu vou falar sobre telefone celular, notebook e videogame. Mas eu quero mandar para quem gosta de videogame, quem já clicou que tinha interesse em videogame, isso vai estar no meu assunto. Então, imagina a chance dessa pessoa abrir o e-mail se você está botando um conteúdo que ela já clicou anteriormente. Então, ela clicou sobre celular, ela tem interesse em celular da marca X. Vou colocar ali dentro da linha de assunto, a chance de abertura é muito grande. Outras possibilidades de segmentações que vocês podem fazer. Então, aqui um exemplo da Nike, ela faz segmentação por gênero, né? Então, vejam que a mesma peça de e-mail muda a imagem pelo gênero da pessoa. Então, isso hoje, as plataformas permitem que vocês façam pela funcionalidade de conteúdo dinâmico. Então,
é bem interessante, né? Uma forma de personalização do e-mail que você está se identifica, a pessoa vai se identificar com o conteúdo. Essa outra personalização é pela idade. Então, pela data de nascimento da pessoa, eles conseguiram ali personalizar a imagem, né? Então, era um seguro, acredito, né? Que eles são uma seguradora. E ele queria que a pessoa que recebesse se identificasse mais com o conteúdo que estava sendo apresentado. E aqui o outro é sobre a previsão do tempo, né? Então ali vai estar como chovendo, ali está frio, tudo mais. Ele vai colocar ali uma temperatura e a própria apresentação do e-mail vai ser personalizada. Existem hoje formas de vocês terem até a previsão da temperatura do local a partir do momento do cadastro, a navegação do site da pessoa, né? Então, se ela está navegando ali, por exemplo, o WordPress tem plugins disso e tudo mais, você pode mandar no momento do cadastro. Além de mandar, ela se cadastrou na página tal, esses são os dados dela, você pode mandar junto, né? Sem o cliente ver ali por baixo no formulário, você manda, olha, a temperatura dela lá na cidade dela agora é tanto. Você pode personalizar isso dentro do e-mail, né? Então, de acordo com o tipo de negócio de vocês, isso pode ser interessante. Aqui, então, aqui é um pouco mais sobre o abandono de descanso de base. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura do e-mail. Então, se estiver muito rápido, pessoal, me avisem, mas a ideia mesmo é trazer um overview geral, mas vocês podem ir perguntando. Aqui eu vou falar sobre a arquitetura do e-mail, então todos os pontos de criação do envio. Uma das dúvidas mais frequentes que o pessoal pergunta é por onde a gente começa a criação do e-mail. Então, a criação do e-mail, eu sempre digo que a criação começa qual é o objetivo do e-mail. Então, normalmente o pessoal acaba falando assim, o problema da criação para a gente colocar bastante peças de e-mail em prática, de divulgar bastante conteúdo, é porque tem muita volta para a equipe do marketing, a equipe do design não entende muito bem o que está acontecendo, criou a peça, não era aquilo esperado, né? Então, às vezes acontece isso bastante entre agências e clientes finais também, né? Então, deixar bem claro qual é o objetivo daquele e-mail ajuda a gente a fazer todo o processo seguinte. Então, antes de vocês pensarem, tem que fazer um e-mail, pensem bem, qual é o objetivo desse e-mail? Qual é a finalidade desse envio? O que você quer fazer com ele? Qual é a comunicação que você quer passar para o cliente com esse e-mail? Acho que isso ajuda bastante a ter menos refração, né? Vocês não terem que, manda de volta para o marketing, manda de volta lá para o pessoal do conteúdo, porque o e-mail não está ok. O segundo passo é a criação do assunto. E aí vai para a negação de todo mundo. O assunto eu crio no último passo do envio. Eu fico um dia todo trabalhando na peça de e-mail e o assunto eu deixo para o pessoal do atendimento resolver em 5 minutos. Gente, pensem qual é a primeira coisa que a pessoa vai ver quando ela receber o e-mail de vocês. É o assunto. Então, ela é uma das coisas mais importantes do envio de e-mail de vocês. Se o assunto não chamar atenção, ela não vai abrir. Então, torne isso como um passo mais importante. Depois do objetivo, a definição de assunto. Até porque se vocês definirem o assunto, claro que vai poder ter alterações, uma que outra palavra lá no final. Mas se a pessoa da criação do e-mail, do design lá, tá criando a peça sabendo o objetivo e qual que é o assunto desse envio. É muito mais claro para ele saber como que vai ser o layout desse envio. Olha, porque eu já sei que esse e-mail vai ter que transmitir esse objetivo e que a primeira linha de assunto ele vai ter isso. Então, como é que o meu conteúdo vai ser gerado? Então, pensem nisso. Assunto, segundo passo. E a outra coisa que eu falo bastante é que o assunto vai variar de acordo com a métrica que a empresa de vocês quer medir. Então, aqui eu tinha levantado até esse estudo aqui que foi um teste AB, na verdade foi ABCD, mas que, de acordo com o assunto, ele trouxe dados diferentes com relação ao envio. Então, ele era um teste AB, né? Então, para quem não sabe, teste AB você cria diferentes versões do envio de vocês, pode ser do mesmo conteúdo, né? Mas mudando algumas variáveis. Pode ser o assunto, pode ser o conteúdo, pode ser o remetente. Nesse caso aqui, eles testaram um assunto. A peça de e-mail era exatamente igual. Então, eles fizeram 4 assuntos diferentes, onde cada um desse assunto teve uma métrica diferente. Então, como vocês podem ver aqui, o primeiro assunto ele trouxe muito mais taxa de abertura, mas a taxa de cliques e conversão foi inferior. Então, isso acontece bastante. A gente faz bastante teste AB aqui na empresa, porque a gente, esse assunto vai chamar mais atenção porque ele é mais genérico. Mas as conversões podem ser bem diferentes porque a pessoa está abrindo porque ela não sabe ainda o que ela está esperando, né? Então, por exemplo, promoções da semana.
Se você abrir um e-mail de promoções da semana e você abrir aquele conteúdo e não ter nada a ver com o que você quer, você vai abrir e vai aumentar a taxa de abertura. Beleza. Agora, se o objetivo de vocês é converter, se você colocar assim, ó, promoção, telefone celular, iPhone 8. Se a pessoa está interessada em comprar iPhone 8, a taxa de cliques vai ser maior, a taxa de conversão vai ser maior, obviamente, mas a taxa de abertura para quem não está interessado em iPhone 8 vai ser baixa. Então a taxa de abertura não vai importar nesse momento. Então pensem muito no momento que vocês estão definindo o assunto, porque ele vai muito de encontro ao qual é o objetivo de vocês com aquela peça de e-mail. Se o objetivo de vocês é só aberturas, não, eu quero só comunicar a todos os meus clientes isso. Então o assunto realmente tem que ser de uma forma mais genérica, né? Porque vai gerar um pouco mais de interesse da pessoa, né? Vai ser um pouco mais instigante do que pode ser que tenha aquele conteúdo. Agora, se o objetivo de vocês é bem pontual, eu quero converter, quero vender iPhone 8. Então, isso tem que estar no assunto do e-mail de vocês. Vai ter uma taxa de abertura menor, mas a taxa de cliques e conversão vai ser maior, consequentemente. O Caio perguntou se a gente tem as métricas de abertura, cliques e conversões do mercado brasileiro. Eu tenho um relatório que foi feito no ano passado da taxa de aberturas e de opt-outs. Aberturas, cliques e opt-out, de conversão eu não tenho, mas ele não é específico do mercado brasileiro. A gente fez o ano passado da base de clientes da Dinamize, né, da média de taxa de aberturas por ramos de atividade, porque isso varia bastante. Mas a gente não divulgou. Mas esse do geral, assim, não do mercado brasileiro, eu posso te passar sim. Depois, no final da apresentação, eu deixo meu e-mail, eu te passo sim. Aqui algum exemplo também de teste AB com genérico e específico, né? Então, quando o assunto é bem genérico, a taxa de conversão é maior, a taxa de abertura é maior, mas quando é bem específico, tem muito mais abertura e muito mais cadastro, né? Mais conversão ali, que era o objetivo no caso do webinar. Então, pensem bastante nisso, qual que é o objetivo de vocês, né? Então, se é abertura, realmente o assunto vai importar nisso, mas se é conversão, sejam o mais específicos possíveis, né? Então, mostrem benefício e tudo mais, isso vai acabar gerando mais conversão. Outra coisa, utilizem verbos de ação no assunto, né? Eu linkei aqui alguns, escolha, aumente, descubra, gerencie, economize. Aí tem vários que vocês podem trabalhar, mas os verbos de ação, então já teve alguns estudos que provaram isso, que os verbos de ação impulsionam a pessoa a abrir o e-mail de vocês. Então, se é a métrica realmente de abertura, coloquem, escolham esses tipos de verbos que realmente impulsionem a uma ação, certo? A dúvida do Carlos é se o teste AB é feito com uma amostragem da base. Exatamente isso. Então, pensa lá naquela base de 10 mil contatos. Eu tenho uma base de 10 mil contatos, tenho um envio para essa base e eu tenho dois assuntos diferentes. Eu tenho o assunto A e o assunto B, mas eu não sei qual dos dois pode interessar mais essa minha base. Aí eu posso separar um percentual dessa base, né? Então, desses 10 mil, eu vou fazer teste com 2 mil. 1000 vai receber o assunto A e 1000 vai receber o assunto B. Depois que passar um tempo, aí esse tempo é variável, mas eu sempre recomendo que seja até 24 horas desse tempo. Então, espera 24 horas que você vai ter um teste, um resultado, uma amostra mais confiável. Por quê? Porque às vezes a pessoa só abre e-mail de noite, só abriu no final do dia, né? Então, é em cima da abertura que a gente vai classificar se é interessante ou não o assunto A ou o assunto B. Então, mandou, 1000 pessoas vão receber o assunto A, 1000 pessoas vão receber o assunto B. Depois que passar esse tempo que você determinar como teste, ele vai dizer, olha, o assunto B teve mais abertura. O restante da base, os outros 8.000, vão receber o melhor assunto, o assunto que trouxe o maior número de aberturas. Então, o teste AB mais ou menos funciona dessa forma. Pode ser teste AB, A, B, C, D, por exemplo, como for, né? Depende da plataforma que você está utilizando. Mas hoje, por exemplo, a nossa plataforma permite até que você faça a variação do assunto, você pode fazer a variação do conteúdo, então do clique, né? Então, por exemplo, eu vou colocar, eu tenho 3 produtos que eu quero testar como destaque, mas não sei qual dos 3 vai trazer a melhor taxa de cliques para o meu site. Coloquei em destaque o produto 1, coloquei produto 2, produto 3. Mandei com o mesmo assunto para todo mundo. Se tiver mais cliques com
com o produto 1, o restante da minha base vai receber com o produto 1. Né? Então, o conteúdo vai variar. Às vezes, a dúvida do cliente é a cor do botão, ou colocar o botão em cima ou no final da peça. Então, o teste AB ajuda vocês também nisso. Né? Então, no nosso sistema ainda possibilita que vocês testem até o remetente do envio. Às vezes, fica a dúvida se usar o nome da empresa ou usar o nome de uma pessoa da empresa, qual que traz o maior engajamento. Isso também ajuda vocês a definir dentro do teste AB. Então, o passo 3 da criação do envio, eu coloco como definir o que vai ser destaque. Né? Então, a gente já definiu o objetivo, já definiu o assunto e agora a gente vai definir o que vai ser destaque. Porque todo envio do e-mail tem que ter um destaque. Isso vai influenciar na criação do layout. Então, eu trouxe até alguns exemplos onde o call to action, onde o objetivo principal, ele está destacado. Então, veja que vocês olhem esse e-mail, vocês sabem exatamente o que vocês têm que fazer nesse envio. O objetivo é clicar no botãozinho aqui cinza. Então, vocês olham o envio e vocês vão já saber o objetivo. Não necessariamente precisa ser um botão. Então, vejam esse e-mail, por exemplo, não é um botão, não está no meio, né, não está no meio da peça como um todo, mas claramente eu consigo ver qual é o objetivo, que é clicar no Shop Now. Então, pensem nisso quando vocês pensarem na criação do e-mail. Outro ponto interessante que o pessoal acaba esquecendo isso no momento da criação do envio é o espaço de ouro. Por que eles chamam de espaço de ouro? Porque independente do dispositivo que você abriu o envio, esse espaço aqui que eu marquei em vermelho é o espaço que vai ser visualizado por primeiro. Deixa eu até mostrar aqui na parte do esboço, né, que é o passo 4, que vocês vão conseguir ver isso. Deixa eu mostrar aqui. Eu acho que eu não trouxe esse slide, mas se vocês colocarem no celular, ele vai cortar, né? Ele vai cortar, a imagem da mulher possivelmente vai para baixo ou alguma coisa assim, ou vai diminuir ali, dependendo da forma que foi criado a responsividade. Mas esse primeiro texto vai ser o que vai ser visualizado. O esboço é importante, aí um esboço inicial do envio, porque muita gente acaba esquecendo que as pessoas visualizam o e-mail em outros locais. Então, se eu visualizo no celular, a primeira coisa que eu vejo é o primeiro trecho do meu conteúdo ali. Se eu visualizo no Outlook, por exemplo, então nesse formato do Outlook, a pessoa normalmente faz um preview, seja ele na vertical, seja ele na horizontal, mas sempre vai cortar um pedaço, né? Mas se você for perceber, quando ele cortar na horizontal, ele vai cortar o primeiro pedaço ali de cima, que é aquele espaço de ouro, e quando você cortar na vertical, também vai ficar aquele primeiro pedaço. Então, deixem aquele primeiro pedaço para a coisa que mais importa no envio de vocês, o que vai chamar mais a atenção do cliente para que ele se engaje a abrir o conteúdo. Então, façam sempre esse testezinho ali, vejam se aquele primeiro trechinho ali vai conseguir que a pessoa veja aquilo e defina se aquele conteúdo é de interesse ou não. Isso, querendo ou não, isso impacta bastante na taxa de conversão, porque se aquele primeiro trecho ele não consegue ter uma noção do conteúdo ou não consegue engajar ele o suficiente para abrir o conteúdo, pode ser que não gere uma conversão, né? E o teste, então, no dispositivo mobile, né? Então, por isso que esse espaço de ouro no dispositivo mobile também é bem importante, porque é a primeira coisa que é exibida também no celular. Passo 5, pré-header. Então, o pré-header é um textinho que acompanha depois do assunto do envio, né? Então, trouxe aqui no caso do Gmail, ele tem o assunto e depois fica num cinzinha mais claro o pré-header. Então, já vi vários casos agora que o pessoal está usando até o humor para usar no pré-header, numa continuação. Então, se o assunto em si não foi o suficiente para convencer a pessoa a abrir, o pré-header vai te ajudar nisso, né? O pré-header ele é o primeiro textinho que aparece no conteúdo de envio de vocês. Então, se vocês estão começando a peça de e-mail de vocês com uma imagem, é o texto que fica atrás da imagem. Se vocês quiserem, também tem uma possibilidade de colocar um trechinho de código lá dentro do HTML, caso vocês produzam HTML diretamente, vocês colocam o trecho que ele vai ficar um textinho escondido, né? Não vai aparecer no código do e-mail, mas lá atrás vocês definem o pré-header que vai ser exibido para o cliente. Então, se vocês quiserem, depois eu posso passar também no e-mail que a gente manda após o webinar. E o passo 6, não esquecer o texto alternativo, né? Até aqui um dado do Litmus, que é uma página que é focada em envio em e-mail,
né, em conteúdos de e-mail, 43% dos clientes podem ter as imagens bloqueadas. Então, quando vocês fazem envio de e-mails totalmente de imagem, pode ser que essa forma seja a forma que o cliente vai estar visualizando a peça de envio de vocês. Principalmente quem abre em Outlook, quem abre em alguns outros gerenciadores, como Thunderbird ou outras ferramentas. Então, pensem que o envio de vocês, o assunto vocês já cuidaram, já chamou atenção, mas a peça de e-mail chegou dessa forma. Então, o pessoal da criação demorou tempo ali para criar a peça e, de repente, o envio chegou dessa forma. Como que a gente pode minimizar isso? Uma das formas é o texto alternativo, né? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de texto alternativo. Ó, não baixou as imagens, mas tem um textinho atrás. Aqui do lado esquerdo é um texto alternativo sem formatação. Aqui do lado direito, ele já pode colocar uma fonte dentro desse texto alternativo, uma cor e tudo mais. Aqui até um estudo que fala quais são os provedores que as imagens já são bloqueadas por padrão. Mas tem uma coisa interessante, olha, que as imagens são exibidas se o remetente estiver na lista de contatos. Então, lembrem lá os e-mails que vocês recebem, ó, cadastre o endereço tal para garantir o recebimento dos seus envios. Isso ajuda, inclusive, para que as imagens já venham baixadas por padrão para o provedor. Então, recebi o e-mail seu e o seu e-mail já estava cadastrado na minha lista de contatos, a imagem por padrão já vai ser exibida. Então, isso é bem interessante para realmente fazer com que haja um engajamento maior. Mas vejam aqui um exemplo onde esse conteúdo aqui, na verdade, nesse quadro laranja é uma imagem e nesse quadro vermelho também é uma imagem. Mesmo que se não baixar nenhuma das imagens, a pessoa consegue ver todo o conteúdo que está no envio. Então, é uma outra forma da gente conseguir criar um envio de e-mail onde, mesmo quem não baixa as imagens por padrão, né, seja que a pessoa está no celular e a conexão da internet está ruim, ou seja, porque algum motivo não baixou a imagem para o cliente, você pode ainda fazer com que o conteúdo ainda pareça ser atrativo, né? Então tem cores, tem diagramação e tudo, e ainda ele consegue ler o que está tendo no conteúdo. Se a pessoa baixar a imagem, ali só vai ser substituído esse banner laranja pela imagem e esse banner vermelho ali pela imagem também. Então não evita que a pessoa não saiba o conteúdo que está sendo tratado. Falar um pouco sobre automação de e-mails. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Perfeito, então. Seguindo aqui, eu vou falar bem rapidinho sobre a automação de e-mail. Eu tenho um webinar próximo também, quem ainda não se inscreveu na nossa página de treinamentos, vai ter uma só falando sobre relacionamento através de e-mail, então vai falar muito sobre automação. Mas aqui eu vou trazer um overview mais rapidinho sobre algumas ações de automação. Uma das partes que muitas pessoas, quando começam a estruturar a automação, elas acabam não fazendo esse estudo prévio. Esse aqui eu trouxe em cima de e-commerce, mas dá para fazer também prestador de serviço ou qualquer outra coisa que seja com base de clientes e de prospects, né? Então, é definir quais são os possíveis ciclos que os contatos de vocês podem estar, quais são as etapas que eles podem estar. Então, é um cadastro, é um prospect, é uma nova compra, é um compra regularmente, ele diminuiu as compras, ele parou de comprar. Então, isso é um e-commerce. Mas pensem, por exemplo, assim, em um prestador de serviço. Eu tenho uma plataforma da Dinamize. Ele é um cadastro, ele só se cadastrou para receber nosso conteúdo. Ele virou um prospect porque ele pediu uma conta teste. Ele ativou a conta teste. Ele expirou o prazo de conta teste. Agora ele contratou a ferramenta. Pensa aí quantos momentos vocês podem se contactar com essas pessoas. Então, façam essa separação dos momentos onde você pode trabalhar com seus contatos, né? Então, eu sou uma imobiliária. Quais são os momentos que eu posso me comunicar? Eles cadastram no site. Agora que eles cadastram no site, eu quero saber qual o produto que ele tem de interesse. Ele agendou uma visita. Beleza, posso fazer uma ação para esse agendamento da visita. Ele decidiu depois da visita que o imóvel estava muito caro ou ele não teve o financiamento aprovado. Então, quais são as outras opções? Então, pensem nos micro momentos que vocês vão ter com a base de contatos de vocês e pensem quais são esses micros momentos que vocês podem automatizar para que a comunicação seja única e para que vocês consigam fazer uma comunicação em larga escala, né? Então, façam esse trabalho de
desenhar a jornada do cliente de vocês de maneira simples. Pegue um papel e fala, ó, ele cadastra, ele pede um orçamento, ele marca uma visita, ele vai visualizar qual os outros micromomentos, contratou, comprou, o que ele precisa saber depois. Então, e vão fazendo essas automações por etapas. Comecem pelo mais fácil, pelo boas-vindas do cadastro. Ah, agora eu quero fazer um e-mail automático quando ele pediu uma conta teste. Ah, agora eu quero fazer um e-mail quando ele fez a compra, né? Quero fazer um pós-venda, uma pesquisa pós-venda. Então, façam esses micro momentos que vocês vão conseguir desenhar a jornada do cliente de vocês com uma maior facilidade dentro de uma plataforma que vocês utilizem. Alguns exemplos, né, de conteúdo que vocês podem enviar dentro desse ciclo de vida que eu passei aqui, né? Então, estou trazendo esse exemplo aqui de compras, né, algum e-commerce ou uma loja mesmo. Então, assim, quando ele é prospect, você tem que falar mais sobre a marca, sobre a oferta, fazer ações para obter a primeira compra, né? Então, como vocês fazem ações para obter a primeira compra? Vocês podem incentivar com cupom, com frete grátis, com alguma outra ação, né? E fazer ofertas baseadas na origem do contato, né? Então, esse cara chegou pelo Facebook Leads, ele chegou por um outro local, então faça ações em cima disso, né? E quais são os produtos que geralmente, né? Então, tá, eu tenho uma larga escala de produtos. Qual o produto que eu ofereço na primeira compra? Vejam, façam uma análise de quais são os produtos que normalmente saem na primeira compra dentro da empresa de vocês. Olha, esses são os produtos que normalmente são feitos na primeira compra. E façam em cima disso, né? Se vocês ainda não sabem qual é o tipo de produto que ele tem interesse. Comprou uma única vez, ofertas baseadas na navegação, no clique, na compra recente, né? Produtos complementares, né? Então ele comprou uma televisão, então talvez ele queira um aparelho de Blu-ray, talvez ele queira um videogame, talvez ele queira um móvel para essa TV. Então façam sequências de conteúdos complementares a uma compra. Se ele é comprador regular, você tem a possibilidade de apresentar novos produtos para ele. Então, ofereça um benefício. Olha, você que já é nosso cliente, eu estou oferecendo em primeira mão esses produtos aqui que eu acho que também pode te interessar. Itens de maior valor. Então, se ele teve uma experiência positiva com a compra de vocês, a chance dele comprar um produto de maior valor é muito maior. Porque normalmente a gente tem esse receio, né? Nunca comprei nesse site, não vou comprar um produto muito caro, porque eu não sei como vai ser a experiência de entrega, se vai chegar tudo certo e tudo mais. Mas já comprei, já deu tudo certo, acho que agora eu tenho confiança para ir para produtos de maior valor. Incentivos para aumentar a frequência de compra, né? Então, ganhando, pode ser um gamification, né? Então, vai ganhando cupons de desconto para quando você atingir o número X de compras com a gente, né? Então, fazer ações para realmente incentivar essa frequência de compra, né? No caso, quando você tem diversos produtos, isso fica bem fácil, né? Então, se você continuar comprando com a gente, cada vez que você compra mais, você vai te dando mais desconto, né? Que é mais incentivos, né? Ganhar mais dados do seu perfil. Então, ele já é comprador regular, já tem uma frequência, já tem uma confiança com vocês. Então, agora talvez é uma hora de uma pesquisa para saber o que pode mais interessar a esse cliente, né? Então, você tem interesse nesse produto? Tenho. Então, ou aí pode chegar não a parte da evangelização, né? Que ele pode recomendar a loja de vocês para um amigo e aí ganhar algum benefício em troca disso. Diminuiu as compras, né? Então, avaliar o porquê que a diminuição das compras aconteceu, né? Então, aqui não é necessariamente diminuição de abertura, mas sim de compras, né? Parou de comprar, o que pode ter acontecido? E quais são os incentivos ali que a gente pode fazer para ele voltar a comprar, né? Então, aqui alguns exemplos de entrada de novos contatos, né? Que seria mais ou menos naquele padrão de entender qual é o perfil do cliente, né? Então, entrou um contato, mandam boas-vindas. Depois do boas-vindas, você pode apresentar 3 produtos ali, ver onde ele clicou, ou 3 categorias diferentes, ver qual que é o das categorias que ele tem interesse, e a partir disso você já começa a segmentar esse contato, né? Então imagina aí um e-commerce, clicou na categoria de eletrônicos, clicou na categoria de computadores, ela clicou numa dessas, vocês já podem direcionar e já saber qual conteúdo vai mais atrair ele, né? E aqui eu vou só passar alguns exemplos, né, de boas-vindas. Aqui um exemplo do Starbucks que eu acho bem interessante, que eles trazem um pouco da personalização da loja física, né? Que eles fizeram, eu tenho do Welcome, mas ele tem personalizado com o nome da pessoa. Então, a personalização do e-mail está trazendo aí a realidade do que é hoje quando a pessoa compra um café, alguma coisa dentro da loja, né? Então, eles trouxeram para dentro do e-mail esse mesmo tipo de comunicação. E-mail com a apresentação dos produtos, né? Então, a partir
da apresentação aqui, no caso da Nike, ela clicava, ele já direcionava para conteúdos específicos daquele esporte que ele estava divulgando, né? Então, cliquei em corrida, então essa pessoa tem interesse em corrida, vou mandar conteúdos similares. Produtos de interesse dos contatos, né? Então, clicou no produto, vocês podem fazer ações também diferentes, né? Não somente cupom de desconto, né? Então, pode fazer um teste aqui AB em cima de comportamento, né? Então, clicou no produto 1, oferece, então, frete grátis, ou oferece 15% de desconto, ou oferece 5% de desconto, e analisa em cima disso qual vai trazer um maior resultado, né? Eu acho que isso é interessante para que vocês consigam mensurar, né? Produtos relacionados, né? Então, navegação do site, alguns exemplos aqui, né? Então, outra coisa que é legal aqui nesse site, né, nesse e-mail específico, é que a própria avaliação que acontece depois da compra virou uma forma de vender, né? Então, porque eles estão mostrando dentro do e-mail que a avaliação daquela compra, já vai fazer um direcionamento para isso. Aqui também, né, falando um pouco mais sobre os produtos navegados, os produtos favoritos também dos clientes posteriormente. E aqui alguns exemplos de abandono de carrinho, né? Então, esses aqui, um de abandono de carrinho, tem o produto que ele abandonou e produtos que a pessoa pode gostar ali, né? Relacionados àquela compra que ele estava fazendo, né? Outra coisa também, olha, a pessoa comprou, aqui eu acho que foi uma compra, foi um abandono, ele coloca, ó, com consumidores que normalmente compraram esse produto, compraram esse outro, né? Então, é bem interessante. Esse até é um dos exemplos que eu gosto bastante, é que o abandono de carrinho aconteceu e ele, ao invés de dizer assim, olha, tá aqui teu produto para te levar, não, ele disse assim, ó, tu achou o tamanho certo, foi o tamanho, né? Então, ele faz perguntas, né? Talvez isso acabou, não sei se foi em cima de uma pesquisa ou algo assim, eles entenderam que talvez não está relacionado ao preço, não está relacionado a frete, mas sim estava relacionado ao tamanho da roupa ou do produto ali. Então, talvez vocês usarem isso também dentro do abandono de carrinho. Eu já vi até uma sequência de envios que fazia assim: o primeiro e-mail ele oferecia, olha, tu esqueceu o teu produto, sem desconto algum. No próximo e-mail ele dizia assim, olha, estou dando um desconto no frete. Então, talvez era o problema do frete. Se deu um desconto no frete e teve a compra, vai para frente. Se mesmo assim com o desconto do frete não comprou, olha só, tô te dando outras opções de produtos. Então, olha, tu não quis esse produto, tu não quis com o desconto do frete, então o problema não era o frete, mas talvez o problema está no produto. Tô te dando outras opções de produtos similares. Então, tu tenta descobrir a partir do momento que você está mandando uma sequência de e-mails qual é o motivo real da pessoa ter não finalizado a compra. E aí das datas comemorativas, né? Alguns outros exemplos, né? Mas de aniversário principalmente, né? Outras ações que o pessoal acaba não explorando muito. A data de aniversário ela não precisa ser explorada só no dia do aniversário, né? No dia do aniversário aquele cupom de desconto é meio que básico, né? A gente fica esperando sempre. Mas vocês podem utilizar, por exemplo, datas prévias, né? Então, eu vendo calçados. Por que eu não vou oferecer um mês antes para aquele meu contato que eu sei que vai estar de aniversário? Olha, compra aqui com desconto agora, específico para o teu aniversário, para tu ir para tua festa de aniversário com o meu produto, né? Então, vocês podem usar isso antes da data também. Então, se acostumem a também trabalhar melhor nas datas, porque é um ótimo ponto de relacionamento, né? A pessoa gosta de desconto, não necessariamente vai ser na data específica, mas se o negócio de vocês tem como fazer esse tipo de combinação, eu acho que dá para utilizar também essa ação. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui sobre base inativa, né? Que tem um pouco de ações sobre base inativa, mas isso vai ter um webinar específico sobre isso. Vou deixar aqui meu endereço de e-mail. Deixa eu ver se teve mais perguntas. O Danilo pergunta mais dicas sobre assuntos. Posso procurar ali, eu tenho bastante material sobre assuntos. Vou mandar também nesse e-mail que a gente vai mandar pós o webinar. Termos que mais pontuam anti-spam devem ser evitados. Os termos que mais pontuam como anti-spam, você diz no assunto ou no conteúdo do envio? Porque assim, para Gmail, para Hotmail, por exemplo, no assunto do envio,
o texto em si ele não tem uma pontuação negativa. Você não precisa se preocupar com isso no assunto. Ah, eu não quero usar 100% off, desconto, promoção no assunto. Para provedores maiores, como Hotmail, Gmail, não pontua. Normalmente, provedores menores de empresas e tudo mais, eles acabam usando filtros anti-spam que são mais engessados. E esses filtros normalmente são em cima de palavras. Então, analisa da base de contatos de vocês se tem muitos desses contatos que são do domínio de empresas, por exemplo. Aí, nesse caso, eu te recomendo evitar qualquer tipo de palavra que remeta a promoção, a desconto, a assuntos similares. Mas outra coisa que no Gmail impacta é que ele tem aquela aba de promoções. Essa aba de promoções, são categorizados como promoções palavras que são similares a promoções. Se você colocar cifrão, se você colocar valor, desconto, venda e tudo mais, o Gmail vai entender que isso é uma promoção. E ele vai caracterizar como promoção. Não é uma caixa de spam, é uma caixa de promoção, porque essa é a categoria correta dele. Então, para que você não vá para dessas categorias, que normalmente acaba baixando a taxa de abertura, né? Não é padrão, mas normalmente pode baixar a taxa de abertura, você tem que evitar esse tipo de conteúdo para que esse conteúdo não seja colocado nessas categorias, né? Mas a gente tem um post no blog que fala sobre uma lista dessas palavras ali que normalmente são pontuadas. E elas são as mais variadas possíveis, assim. Vocês têm que entender que os filtros anti-spam, eles são globais, né? Então, você pode colocar uma palavra em português que não tem sentido nenhum, de forma alguma ruim, né? Mas que em inglês isso pontua como spam. Por exemplo, se você colocar no e-mail de vocês, que é bem comum ter e-mail, principalmente quando tem e-commerce, tem a equipe de atendimento, atendimento de segunda a sexta-feira, de tal a tal horário. Aquele sexta-feira que vocês estão colocando no assunto de vocês vai pontuar como spam porque o Outlook.com, o Outlook Programa, aquele que é instalado lá no aplicativo das pessoas, ele pontua o sex do sexta-feira, que ele diz, é conteúdo sexual. Então, tem que cuidar bastante disso. Tem ferramentas hoje, como a nossa, por exemplo, ela informa quantos contatos abrem no Outlook, por exemplo. Isso é bom, porque se você acha que isso pode pontuar como spam, é mais do que provável que você vai analisar na base de contatos de vocês. Olha, não tenho muitos contatos que abrem no Outlook, então talvez essa palavra não vai impactar para mim. Então, uma das formas também é fazer teste AB para você ter tirando esse tipo de dúvida, né? Mas as palavras em si, pontuam negativamente quando o filtro anti-spam é daqueles engessados ou a pessoa utiliza um programa onde esse próprio programa já possui um filtro anti-spam. O Outlook programa instalado no computador possui um filtro anti-spam. Então, se ela usa um Gmail, e esse Gmail não tem um filtro de palavras específica, mas ela tem esse Gmail, o programa Outlook instalado desse Gmail, ela vai passar por 2 filtros anti-spam. A outra pergunta, poderia posteriormente realizar um webinar voltado só para entregabilidade? Eu tenho, na verdade, um webinar que está agendado como só para clientes na primeira semana de abril, que vai ter falando sobre entregabilidade, mas a gente teve recentemente um webinar só sobre entregabilidade, de pontos que podem afetar a entrega do e-mail, de como chega na caixa de entrada ou não, de como analisar esses erros, e eu posso passar, depois se você me passar um e-mail aqui na tela, tá, caroline@dinamis.com, e pedir, eu te passo o link desse webinar que eu gravei. Eu falei só sobre isso, inclusive tem aí um material onde fala todas as ferramentas que você pode usar para testes, o que você deve configurar. A dúvida do Danilo é personalizar o campo de remetente com o nome do cliente tende a aumentar a abertura? Depende muito da base de contatos. A gente já viu clientes fazendo testes usando o nome pessoal. Até eu vi uma ação bem interessante, que era um e-commerce que enviava só produtos. Ele tinha uma frequência muito grande de envios e enviava só produtos, em nome da empresa, né? Sempre o nome da empresa. E aí ele quis fazer uma ação de tentar ver quem eram os contatos que não interagiam mais, né? Ele ia mandar um e-mail totalmente diferente. Antes os e-mails dele era produtos. E ele queria mandar um e-mail diferente, fazendo uma pesquisa, fingindo ser uma pessoa, né? Claro que é uma pessoa, mas dentro daquele e-mail é automatizado. Ele estava se identificando como uma pessoa da empresa, pedindo, olha, se você não quer receber mais os nossos conteúdos, ok, você pode se descadastrar aqui. Mas caso você queira receber ainda, me informe que tipo de conteúdo você quer. Só que isso foi tudo em texto, em formato texto, né? Texto escrito mesmo, e foi a pessoa tal da empresa tal.
Essas pessoas que ele mandou não tinham uma abertura há mais de um ano. E ele teve ali um percentual bem grande de pessoas que responderam essa pesquisa. Então, ele saiu um pouco da linha de regra, né? O que acontece bastante é, por exemplo, assim, a minha caixa de e-mail eu posso criar uma regra. Todos os e-mails que eu receber, marketing@magazineluiza.com.br, por exemplo. Posso dizer, quando eu receber um e-mail desse endereço, coloca nessa pasta aqui. E aí a regra vai automática, né? Chegou o e-mail, vai para a pasta, chegou o e-mail, vai para a pasta. E a pessoa acaba esquecendo aquela pasta. Se você mudar esse remetente, a chance dele chegar na caixa de entrada, caso você tenha um bom engajamento, ele aumenta, né? A pessoa vai receber esse teu e-mail na caixa de entrada, não vai entrar dentro da regra de entrar na pasta, mas aí você tem que estar se identificando como outra pessoa, porque ele vai dizer, olha, eu criei aquela regra para o Magazine Luiza e como é que ele entrou na minha caixa de entrada? Aí tu vai ver, não, é aquele personagem fictício lá da Lu lá, me mandou um e-mail agora perguntando por que eu não abria mais os e-mails dele. Então, é mais nesse sentido. Você pode fazer uma ação mudando o remetente, mas aí você tem que realmente testar. Tem que ser um conteúdo diferente. Não dá para ficar mudando sempre, porque isso vai acabar perdendo o engajamento que você criou naquele remetente anterior. Eu recomendaria isso para ações para contatos que você não tem ainda engajamento ou você está começando um relacionamento com ele. Não muda de repente assim, porque você vai perder talvez a abertura de pessoas que já vinham abrindo anteriormente. A dúvida do Samuel é melhor usar e-mail marketing todo em JPEG ou HTML? Quando você usa uma plataforma, por padrão, quando você coloca o JPEG dentro da plataforma, ele já transforma tudo em HTML. Então, sempre vai ser um HTML. Mas o ideal é que o e-mail de você seja composto por metade e metade. 50% do seu envio tem que ser imagem e 50% tem que ser texto. Texto mesmo, não texto dentro da imagem. Por quê? Porque é a partir do texto que o provedor de e-mail reconhece que aquele conteúdo é um conteúdo real. Porque se você coloca um JPEG no e-mail de você, esse JPEG vira um link. Então imagina como é que um provedor vê o e-mail de vocês. Por exemplo, é a primeira vez que você está me mandando um e-mail, você só está me mandando um link. Isso é muito comum. Se você for lá na caixa de spam de você, aqueles e-mails de phishing, é bem comum. Clica aqui nesse link. Então você está tendo um comportamento similar ao que os provedores caracterizam como phishing, como spam. Então tenta trazer como padrão. E-mail é sempre imagem e texto. Imagem e texto porque a imagem vai chamar atenção e o texto vai contribuir para que você não caia dentro dos filtros anti-spam que tem quando você manda só um link de uma imagem, por exemplo. Tem uma base de e-mails bem antiga e pouquíssimas pessoas acabam abrindo o e-mail em comparação com o total. Posso limpar sabendo quais são esses contatos que não utilizam? Assim, Érica, eu recomendo que você faça uma ação antes desses contatos. Primeiro, eu separa ele da base que você usa ultimamente. Então, não sei se você faz envios para esses contatos que não estão mais abrindo, que não tem mais taxa de abertura, mas eu separaria. Então, eu pego, hoje você tem 100% da sua base. Quantos ainda não abrem? Separa esses contatos, não coloca mais nas ações pontuais, e já faz ações. Tu vai ver um grande diferencial na taxa de abertura quando você fizer essa ação. De só separar a base, né? Separa esses contatos e faz uma ação diferenciada com esses contatos. Você pode pegar e dizer, olha, esses contatos que não abriram, eu vou fazer um envio totalmente diferente, vou mudar o assunto, posso mudar o remetente, né, que foi aquela sugestão que eu passei, muda o assunto, muda o remetente, mas faz de forma periódica. Você pode dividir esse envio em vários envios para que você não prejudique a sua reputação. Então, divide esse envio, por exemplo, dependendo do tamanho da base, em 5 dias diferentes, e você faz realmente aquela ação pontual de perguntar, você quer continuar recebendo? Porque se você não quiser continuar recebendo, legal, você vai sair da base, tem o descadastro aqui, eu não vou mais te mandar e-mail. Faz essa última ação e tenta fazer com que esse envio seja o menor pontuado como spam possível em questões de palavras negativas, de só imagem. Se você puder fazer só texto, já vai ser bem legal. Por quê? Porque você acaba evitando alguns filtros anti-spams e a chance de chegar na caixa de entrada é maior. Então, se ela não estava abrindo aquele seu envio porque não estava chegando na caixa de entrada, talvez nesse momento ela vai receber e vai dizer, não, eu quero ainda continuar recebendo e-mails da Érica. Então, vou fazer uma ação, vou interagir ali com ela. Então, tenta fazer isso, que esse envio seja bem clean, né? Ele seja bem limpo. Tem algumas ferramentas, depois eu posso te passar alguns exemplos de ferramentas que você pode testar se tem alguma coisa que você pode estar pontuando como spam. Mas tenta ser, se você é cliente da Dinamize, pode passar para a equipe do suporte, depois que você criar esse conteúdo, para eles analisarem se tem alguma coisa que pode pontuar como spam. Eles vão te dizer, olha, essa está pontuando no filtro X, e aí você evita ao máximo, porque esse conteúdo tem que estar
o máximo por cento de chance de chegar na caixa de entrada para que você veja se realmente a pessoa não está abrindo porque ela não quer ou porque ela não está vendo, né? Porque não está chegando na caixa de entrada, certo? Bom, pessoal, dúvidas, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me passar por e-mail.